Amém, irmãos, Pai do Senhor, essa é a palavra do dia. Eu resolvi dar um estudo cada semana. Comecei no dia de sábado, na semana atrasada. Depois resolvi pregar na segunda, porque na segunda começa a semana, é um dia de começo do e aí a gente passa a semana com aquele estudo. E eu estou com o livro de 1 Samuel para começar. Depois você confere na sua Bíblia. Eu vou falar sobre o comportamento do homem de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que o homem de Deus não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. E aí eu fui procurar o perfil desses homens, começando por Samuel. Samuel está no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 3. Ele diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disser, e pus sobre vós um rei. Aqui é quando o povo não quis mais ser governado por Deus, pediram um rei. Então Samuel coloca Saul. E ele diz assim: Agora pois, eis que o rei vai adiante de vós. Já envelheci, encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Justamente, a mãe deixou ele lá na igreja, ele era uma criança. E ele diz no versículo 3 do capítulo 12 de 1 Samuel: Eis-me aqui, eu estou aqui, testifico contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Se vocês provarem, ele está dizendo, de quem eu saqueei, de quem eu tomei as coisas perante Deus e perante o ungido, que no caso era o rei Saul. Pode dizer que eu considero um crime e entrego de volta, ele dizendo: Vocês, eu já estou velho, meus filhos estão aí, mas os filhos dele não se tornaram sucessor dele como profeta. Entrou Saul como governador. E eu quero que vocês testifiquem, vocês provem diante de Deus qual foi a coisa que eu fiz, o que foi que eu fiz de errado. Que ele diz no versículo 3, ó: Eis-me aqui, testifica contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, de quem desfraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado um presente para encobrir meus olhos. Eu não vou dizer que eu sou igual a Samuel. Ele é um homem de Deus muito forte, que viveu naquela época como um grande profeta do Senhor. Mas eu tenho me espelhado muito na vida desses profetas. E muitas vezes eu tenho até desafiado a igreja e que me prove aonde foi que eu fiz um erro, aonde foi que eu saqueei as pessoas. Muitas vezes a pessoa tem conversado comigo, tem dito: Olha, pastor, estou com um problema, não posso entregar meu dízimo, por isso, por uma doença, por uma coisa. E eu tenho sempre falado: meu irmão, cuide da sua vida, cuide da sua família. E não vou também tomar nada de ninguém, graças a Deus. Nunca defraudei ninguém, nunca faltei com respeito com a senhora, nunca esculhambei com ninguém para ele poder. Hoje eu perco membros, e muitas vezes até falando de mim, dizendo que eu não fui um bom administrador. Mas eu entrego para Deus, porque ele não prova não, ele veio com isso comigo, direto comigo. Ele pega a corda e vai saindo fora porque quer, mas não que eu tenha contribuído para a saída de ninguém da igreja, nem perseguido ninguém, e nem tenha recebido presente para fechar os olhos para não pregar. Muitas vezes eu tenho pregado mensagem tão dura depois de ter recebido um dízimo até grande de uma pessoa. E a mensagem dura eu vejo que quase fala com ele. Mas eu não estou nem aí porque tem que pregar. É Deus que mandou. Vou fazer o quê? Vou pregar diferente. O Espírito, a promessa
Então eu não tenho encoberto os meus olhos, como disse Samuel, não tenho fechado meus olhos diante de presente. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32 até o 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32 até o 34. Diz assim: agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. E Ele é que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviam. O apóstolo Paulo está dizendo: de ninguém eu cobicei nada. Não cobicei o ouro, não cobicei a prata. Para quem estava comigo, essas mãos me serviram. Eu, para fazer essa igreja aí, para trabalhar, eu sofri tanto nesse lugar, sem apoio, e só você sabe. Era trabalhando muito. Eu cansei de pegar trabalho que na calma, na normalidade do homem, a pessoa trabalhava uma semana, eu tirava ele em 3 dias, em 2 dias, além do limite que um ser humano podia aguentar, coberto de suor. Uma vez eu caí no meio do mato, com muita sede e com isolação, um tipo de doença que dá pelo calor, desmaiando no meio do mato, porque tinha que terminar com o tempo de voltar para cuidar da obra de Deus. E trazia o dinheiro, comprava comida para a família, dava para quem não tinha comida, comprava cimento para fazer a igreja. Agora hoje eu estou diferente. Hoje eu estou atravessando uma dificuldade muito grande. Agora esse mês, agora no meio do mês, pelo dia 15, fica difícil, e as pessoas dão o dízimo no começo do mês e no fim do mês, aí tem essa rola. E meu dinheiro só sai no dia 25. A minha mulher não tem Bolsa Família. Aí nós passamos tanta dificuldade. Mas eu não digo na igreja: ei, você tem que dar, não dê R$2, isso não dá nada. Tem um envelope aí para você botar 1.000, não, Deus me livre, nunca vou fazer isso. Não vou fazer isso não, espere em Deus, faz tudo do jeito que Deus determina, não quero tomar nada de ninguém, porque esse é o sistema da palavra do Senhor. O livro de Romanos, capítulo 15, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Em Romanos 15, e o versículo é o 2, ele diz assim: porque cada um de nós agrade ao seu próximo, ao que é bom para a edificação. É verdade, nós temos que fazer, inclusive ele se refere a ele, Paulo, que era obreiro, se refere aos obreiros. O pastor tem que agradar o povo, cada um de nós temos que agradar o nosso próximo, para aquilo que é bom para a edificação, não para a destruição. Tem pessoas que a gente entrega uma igreja para ele, eu já vi muito isso acontecer, cheia de gente, não demora nada, o cara tá sozinho, não tem mais ninguém, acabou com tudo, não sabendo lidar com as situações, não sabendo lidar com o povo, termina perdendo o pessoal. Eu trabalhei de missionário durante anos, uma opção de anos. Abri ponto de pregação e igreja, e quem me conhece que está ouvindo esse áudio diz: é verdade, eu sei disso. Abri igreja de eu deixar ela numa condição de ela ficar tão cheia de gente, que tem gente na varanda dela, outros pelo lado de fora segurando para escutar o culto. E hoje, se você for lá, tem delas que não tem mais o nome apostólico. Eu fui pregar numa igreja apostólica no Marechal Thaumaturgo. Ela não pegou o povo. Vou dar um testemunho aqui para você ver. Não pegou o povo. Aí fiquei muito preocupado. Aí fomos com a prefeitura da cidade. O prefeito arranjou o centro cultural, que é mesmo no centro da cidade. Tem um cunhado do pastor José de Castro que mora lá e sabe disso. Eu fiz 2 cultos no centro cultural, com ele batendo de pessoas.
uma parte da igreja e outra de toda a igreja que foi ouvir eu pregar. Hoje, se você chegar lá, tem só o terreno. Não sei nem se ele ainda é da apostólica. Acabou-se tudo, finalmente tudo. Arrancaram até a igreja, não tem um pé de apostólico naquela região. Aí você vai, eu abri no São João da BR 364. Lá tinha um trapicho que saía da estrada e ia para a igreja, um trapicho grande de tábua. Eu vi a igreja cheinha e o trapicho. Quem estava no trapicho escutava a palavra. Hoje, se você for lá, ela está na mão da Assembleia de Deus. Depois eu fiz uma na Extrema. Peguei dinheiro da Cobal, trabalhei com as minhas mãos, todas as duas no São João do mesmo jeito. Dinheiro da Cobal, eu trabalhando com as minhas mãos, levando obreiro, levando carpinteiro, levando serrador, operador de motosserra. E aí, quando chegou lá, nessa da Liberdade, hoje tem só o Raimundo, um rapaz que cuida, um homem que cuida. Somente ele, a mulher dele algumas vezes, uma filha dele algumas vezes. E eu cheguei a pregar nela de ter gente pelo lado de fora agarrado, olhando pela janela. Mas não era curioso não, era crente, porque não cabia. Agora tem só 2 pessoas, 3. Aí a gente diz, meu Deus, o que é isso? Tem um mistério nesse meio. Existe um mistério nesse meio para quem cuida de igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 2, a Bíblia diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Olha o que o apóstolo Paulo diz, olha a alegria que o apóstolo Paulo tem por ter os membros dele na igreja. Eu tenho um grupo de pessoas um pouco reduzido, porque já tive mais membros, mas um bocado saiu. Eu tenho, não vou dizer que tem muito membro não, até ontem na igreja, domingo eu olhando, tem pouca pessoa. Só que esses poucos que tem, eu não considero como uns irmãos assim longe, eu considero como uma família nossa, que eu amo. Um pessoal que Deus me deu. E se não fosse vocês que estão até me ouvindo um bocado, daqui a pouco vão ver, eu nem seria pastor. Ia pregar para quem? Então Deus entregou, ele disse que não foi nós que escolhemos ele escolheu nós. Então ele escolheu vocês e trouxe para mim. É como se ele tivesse escolhido e tivesse dito, aí, meu filho, eu te coloquei como obreiro e está aqui um pessoal que eu escolhi para tu. Toma conta e faz a obra, cuida deles para mim. E eu vou e pego e fico muito alegre quando Deus escolhe e traz. Porque não é mérito meu, eu não posso abrir minha boca e dizer, tem tantos membros que eu preguei, que eu busquei eles vieram. Não. Deus me livre de eu cair numa dessas. Aí é querer ser igual a Deus ou passar por Deus. Nem os meus filhos, eu tenho um filho que nem o Nilton, que nós somos amigos, mas não vai para a igreja. E o que é que eu posso fazer? Dizer, meu filho, quantas vezes eu não vi, não levei, não batizei, mas ele não ficou, porque Deus não colocou ele lá. Quando colocar, não tem quem tire. A porta que Deus fez, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. Mas aquele que ele colocou, eu estou cuidando. Eu não estou considerando que foi eu que trouxe, ele trouxe. Agora eu só tenho que cuidar, e cuidar bem. Porque aquilo ali é coisa de Deus, que Deus escolheu. Vocês são importantíssimos, porque quem escolheu foi Deus. Tem uma parábola que eu já preguei sobre ela e eu interpretei ela no mundo espiritual. É a parábola do bom samaritano, no livro de Mateus. Aquela parábola do bom samaritano. Aquilo ali tem um significado tão grande, porque a Bíblia diz que o homem saiu de Jerusalém para Jericó. Eu
eu vou revelando cada palavra. Jerusalém significa lugar de adoração. Jericó significa mundo. Então o homem saiu das coisas de Deus, foi para o mundo. O diabo que veio para matar, roubar e destruir é considerado o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E o homem caiu nas mãos do diabo, que é o salteador. E ele pegou e deu-lhe uma pisa, deixou semi-morto e roubou o que era dele. Aí as religiões começaram a passar, significando que não é a religião que traz, e não é o pastor que traz. Passou um levita e passou um sacerdote. Nós vamos usar esses dois. Um é a religião, o levita é a religião, e o sacerdote é um pastor. Passaram pelo homem na beira do caminho, mas não puderam fazer nada. Aí você diz, eram ruins, que não pararam para ajudar. Não, você tem que entender, no mundo espiritual, nem a religião e nem o pastor salva ninguém, e nem leva para a igreja. O bom samaritano é Jesus Cristo, que vem disfarçado do bom samaritano. E ali para. Porque quando diz que os samaritanos eram errados em 2 Reis 17:24, que o homem levou um monte de gente para lá e misturou o povo, e os samaritanos ficaram cebosos, e a mulher lá de João 4 diz, por que você cumprimenta eu com Jesus? Porque eu sou samaritana, e os judeus não comunicam com os samaritanos. É porque tinha samaritano que não vivia na presença de Deus, mas tinha samaritano bom. Então Jesus era um bom samaritano. E ele parou lá, teve pena do homem, pegou o homem, colocou no ombro, levou para o primeiro hospital. E lá ele disse para o dono do hospital, cuida dele, eu vou te dar uma parte do pagamento e vou viajar. Quando eu voltar, eu pago o resto, se ele gastar muito. Exatamente, agora eu vou revelar. Um bom samaritano vê as pessoas na beira do caminho morto, semi-morto, porque o inimigo deixou derrotado. Ele pega, leva e entrega pra gente na igreja. Aqui, meu filho, esse camarada estava na beira do caminho, o diabo tinha pegado, ele estava semi-morto. Eu trouxe para você, cuide dele. E ele foi pro céu e deixou uma parte do pagamento, é o que eu como, o que eu bebo, as portas que ele abre para mim. Agora, dia de juízo, ele vem e cadê o camarada que eu deixei? Está aqui, Senhor. É por isso que tem que ter todo cuidado para não perder. O cara não fugir do hospital. Está aqui, Senhor. Ele está aqui. E ele, às vezes, aí ele vem e paga o resto. E no livro de Apocalipse, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar para cada um segundo a sua obra. Então a obra que eu fiz, ele vem me pagar. Agora tem um problema, tem gente que fica curado, tomou soro, tomou vitamina da palavra, se curou, aí depois foi-se embora, teve alta e foi-se embora, porque quis com os pés dele, saiu pela porta do hospital. Não vou esperar o homem que me deixou aqui, não. Nem tem gratidão, nem tem consideração por quem tirou ele da beira do caminho. Ele pensa que foi o pastor, mas não foi o próprio Deus. Mas ele não está nem aí, porque não sabe, coitado, quem foi que fez. Essa é uma palavra muito forte de Deus. Então me ponho de 1 Coríntios 10, 33. 1 Coríntios 10, 33 diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Tá vendo? O apóstolo Paulo diz: eu tento agradar a todo mundo, não busco o meu próprio proveito, eu busco o proveito dos outros para ver se eles podem ser salvos. Essa é a palavra de Deus, essa é a necessidade da vida de um homem de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 7 e versículo 2. Ele diz: recebei-nos em vosso coração, a ninguém agravamos, a ninguém
corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. É assim que funciona. Ninguém pode ter a igreja como um projeto de enriquecimento. Ninguém pode ter a igreja como uma coisa que vai beneficiar o seu bem-estar ou fazer de você uma autoridade. A igreja é um lugar de salvação e nós temos que saber tratar as pessoas que estão ali para ser salvos. O camarada doente, ele é meio estressado. Todo doente é estressado, porque a doença bate na cabeça e estressa ele. Então quem chega na igreja chega um pouco estressado, aí a gente precisa cuidar dele com carinho, com palavras, com leite, com um fortificante da palavra, até que ele fique forte. Hoje tem camarada que prega. Esta noite tinha um pregando. Da onde eu tirei aquele camarada, só Deus sabe. E ele também. E conhece tudo sobre drogas, sobre roubo, sobre tudo. A gente tem que conversar com ele. Hoje ele é um pai de família, capaz de tomar conta de uma igreja, capaz de tomar conta de tudo que a gente entregar para ele, sem roubar, sem dar fim em nada, sem se envolver com o que não presta. Mas foi muito sofrimento que eu tive para chegar àquela posição. Mas não foi porque ele era rico e pegando o que era dele, não. Foi só mesmo cuidando a receber das mãos de Deus. Eu vou terminar em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 14. Ele diz: eis aqui estou pronto para a terceira vez de ter convosco. O apóstolo Paulo, na terceira viagem, ele fazia só por amor a Deus. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim o que a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aí o que o apóstolo Paulo diz: eu vou para vocês a terceira viagem, vou trabalhar para vocês. Não vou buscando nada de vocês, vou buscando só mesmo a salvação de vocês. Que não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.